ou já jogou por vários clubes, consegue ter uma identidade. Como é que o Caio lidava com isso? Então, Adriano, assim, ó, o treinador ele se prepara para esse momento, né? Estuda a agremiação, sempre vai ter alguma história, algum vínculo. E a gente procurava trabalhar isso, né? Muitas vezes com media training. Então, vou pegar assim aleatoriamente um time, Botafogo. Né? Como é que o Caio estava no Catar, estava louco para voltar para o Brasil. A gente fez um trabalho específico de que ele estava voltando e era um momento que o Botafogo estava sem treinador. Então a gente conseguiu casar isso de certa forma na imprensa que acabou dando certo do Botafogo ir atrás do Caio. Né? A estreia do Caio no Botafogo é contra o Paraná Clube, que era um time que ele tinha uma paixão, ele tinha vontade de trabalhar de graça no Paraná. Então o Caio, a estreia dele é contra o Paraná na Copa do Brasil em Curitiba. O que a gente bolou nessa ocasião? Eu levei o Caio lá no Bar do Torto, que é ali na Paula Gomes, que é uma homenagem ao Garrincha, do nosso amigo Magrão lá, que é um bar muito bacana. Eu levei o Caio lá, levei o Sicupira, que é ídolo do Atlético Paranaense, mas que tinha jogado muito do Botafogo também. E a gente fez uma partida de sinuca dos dois. E o Caio levou uma camisa do Botafogo pro Sicupira, e a gente chamou a imprensa, um canal de grande expressão lá, e produziu uma matéria, criando já esse vínculo. Pô, o Caio sabe da história do Botafogo, trouxe um ídolo botafoguense aqui. Perfeito. E fizemos essa coisa dele já chegar identificado com o clube do Botafogo, né? Mas esse é um exemplo que eu te dei, mas assim, você falou do Caio quando criança, eu mesmo quando conheci o Caio, eu sabia, claro, que ele era formado no Grêmio, e por isso tinha uma identificação muito grande. O filho mais velho dele já nasceu em Portugal, e o mais novo cresceu com as cores do Paraná Clube, né? Então, tinha também essa coisa. Mas o Caio tinha um histórico no Grêmio, mas depois, quando eu fui escrever o livro, é que eu fui saber da história, que quando eu era criança, ele e o primo dele, o Careca, que também é jornalista lá em Cascavel, eles tinham um uniforme verde, então sempre que faziam um gol no campeonato interno do Colégio Marista, eles se identificavam como o Caio era Ademir da Guia, o Careca era o Luiz Pereira, então eles se achavam palmeirenses e coincide com o Palmeiras, bicampeão brasileiro 72 e 73. E logo em seguida, o Corinthians sai de uma fila de 27 anos. E o irmão do Caio, que era o Chicão, que era o ídolo do Caio, ele era corintiano. Então, quando o Corinthians ganha aquele título, o Caio vai para comemorar nas avenidas lá de Cascavel. E aí se identifica com o Corinthians. E aí, claro, com 15 anos ele já vai jogar no Grêmio. Mas uma curiosidade é que quando o Caio foi se apresentar no Palmeiras, em 2007, na coletiva de imprensa, ele tá falando e tal. E tem um cara aqui do meu lado que eu não conhecia. A hora que termina a coletiva, o Caio, antes de falar com qualquer outra pessoa, ele olha para esse cara e vai dar um abraço e cochicha no ouvido dele. Era o Careca, o primo dele. Aí ele falou, não conta essa história pra ninguém. Você não imagina você chegar no Palmeiras, o cara era palmeirense e virou corintiano. Não tinha como, né? Engraçadíssimo. Ô Xará, quando o Caio Júnior recebe a proposta do Cianorte, que na verdade foi o primeiro clube onde ele realmente desponta e vai assumir realmente de treinador. Eu li no teu livro que ele te fez o convite para ser assessor de imprensa dele e que ele só iria aceitar se você aceitasse, mediante o teu ok. Naquela época, 2007, a gente sabe que não tinha tanta essa questão de assessoria de imprensa, né? Era outubro de 2003. 2003, perdão. Outubro de 2003. Bom, piorou ainda. 2003 não tinha muito essa questão de... Tô com 2007 na cabeça do Palmeiras. 2003 não tinha muito essa questão de assessoria de imprensa. Tu, especificamente, tu sabia até onde tu poderia ajudar ele além da assessoria de imprensa? E tu chegaste a perguntar para ele o que tu deseja com um assessor de imprensa num clube do interior do Paraná? Ele já estava pensando à frente? O que tu tem de bastidores sobre isso? Então, o Caio... A gente se aproximou muito do Curitiba, né? Eu era assessor de imprensa do Curitiba, de 2000 a 2003. Geralzão, né? Do clube. E o Caio era, no meio desse caminho em 2000, a gente contratou ele como um coordenador técnico. Tá. Que fazia a ponta entre o diretor e o treinador de futebol. Daí veio o Ivo Wortmann, que já fez uma boa campanha em 2001. Então, quando a gente viajava com o clube, dividia quarto.
Então a gente se aproximou muito, né? Foi criando uma amizade. E ele começou a ver como é que era o trabalho do assessor de imprensa. Entendi. E aí, quando ele resolve assumir o Cianorte tinha acabado de subir da 2ª divisão. E aí ele falou, pô, se eu for pra lá e ninguém me divulgar, eu vou morrer em Cianorte, vou ficar só lá. Então eu preciso de alguém que divulgue meu nome, principalmente aqui em Curitiba. E aí que começou a nossa parceria. E era um período muito bacana, porque às vezes eu pegava um ônibus aqui sexta-feira à noite, ia até Cianorte, dormia a noite inteira, chegava lá de manhã, ajudava a montar a preleção. Então era uma curiosidade. E outra coisa bacana, o Caio tinha um salário baixo para a época. E o meu trabalho como assessor de imprensa, pô, ia pegar metade do salário dele, né? Quanto era? Na época ele ganhava R$5.000. E um assessor ia ser uns 2.000, 1.500, 1.800, ia ser por aí. Daí ele falou, não, eu vou te dar 6%, vamos negociar aqui, 6% do meu salário. Daí eu era empregado, trabalhava já na Secretaria de Esporte e tinha minha empresa, né? Já tinha saído do Curitiba. Eu falei, vou apostar. Então eu fui pelos 6%. R$300. R$300. Só que depois, Paraná, Palmeiras, Flamengo, chegou uma hora, o meu salário como assessor de imprensa era 5, 6 vezes mais que o salário de assessor de imprensa. Qatar. Então foi uma coisa que ele valorizou muito, sabe? O cara era uma pessoa fora de série. Depois do Qatar, ele começou a me pagar uma premiação por título que ele recebia. Ele ganhava uma premiação grande e ele dava um percentual dessa premiação. E uma curiosidade também que é legal de falar aqui, quando o Caio chega do Palmeiras, no Flamengo, vem grandes assessorias de imprensa já que estavam formadas em São Paulo, no Rio, e tentam pegar ele, né? Então, se é assessor do Flamengo, você tem que vir para a nossa agência. E ele nunca disse não para os caras, ele sempre disse o seguinte, pode ser, fala com o Adriano, se o Adriano achar que a gente precisa de vocês, vocês vão ser contratados, entende? Então, eu era o cara da comunicação dele. Então, qualquer outra empresa que quisesse trabalhar com a comunicação dele, ia ficar abaixo de mim. Isso foi uma coisa que ele sempre levou para a vida inteira. Inclusive, quando ele estava no Qatar, a gente chegou a ter assessoria de imprensa para me ajudar. Que daí, tinha que traduzir coletiva de imprensa, já era uma coisa mais complicada. Então, na época do Qatar, tivemos assessoria de imprensa. Teve uma época em São Paulo que o Seedorf fez uma parceria com os filhos do Mário Sérgio, que é uma das agências de, não só comunicação, mas de agenciamento de jogador mais forte que tem hoje no Brasil. Eles também quiseram levar o Caio lá para dentro. E a gente teve que se acertar para não dar conflito, não dar problema, que no começo estava dando. E eu cheguei a jantar com o Seedorf, no Rio de Janeiro, eu, Seedorf, Caio, Adriana, a esposa dele, e o empresário, para poder ajustar essa situação, sabe? O Seedorf chegou a falar, às vezes essa relação de vocês muito próxima atrapalha profissionalmente. Eu falei, não vem não, porque eu conheço o Caio, conheço muito bem, sei, porque não adianta você forçar uma situação para determinado cliente. Você querer que... uma vez o assessor do Luxemburgo falou para mim e para o Caio, o problema é que você é muito bonzinho, Caio, você tem que ser mais firme. Eu falei, cara, cada um tem um perfil. Né? Tem um momento que o cara pode ser firme, mas o Caio não era de estourar, de brigar. O Caio era daquele jeito dele. Não adianta você querer forçar uma coisa que não era daquele jeito. Né? Sim. E nos últimos anos dele de jogador, ele encerra, acho que Rio Branco de Americana. Rio Branco de Americana. Rio Branco de Americana, 99. Ele já estava... Como que ele foi esquentando esse desejo de ser treinador, apesar de ter sido antes esse homem forte ali dentro do vestiário, né, entre o jogador e a direção? O lance dele era de ser um diretor esportivo, majoritariamente, ou já de ser um treinador? Levando-se em conta, né, que a gente entende que não tem tantas oportunidades para treinadores, e mesmo sendo um ex-jogador, a gente sabe que os treinadores precisam passar por diversos clubes, é uma escalada muito forte até chegar num clube um pouco mais de ponta. Qual era o desejo dele ali naquele final dos anos 90? Então, você veja, o Caio sai do Rio Branco em